E se eu te disser que um dos maiores filósofos da história foi condenado à morte simplesmente por fazer perguntas? Hoje você vai conhecer Sócrates, um homem que não escreveu nenhum livro, mas que mudou completamente a forma de pensar da humanidade. Eu sou o professor Luiz Vieira, filósofo, pedagogo, escritor, e hoje eu vos apresento esse grande personagem que eu tenho certeza que você vai gostar. E, antes que eu me esqueça, deixe logo o seu like nesse vídeo, pois assim o YouTube entende que há interesse e faça chegar a mais pessoas como você. E compartilhe com aquelas pessoas que você se importa, com aquelas pessoas que você queira compartilhar boas energias, boas ideias e bons conhecimentos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui nesse nosso canal. Aqui você vai ver conteúdo de verdade, conteúdo que importa para a sua vida. Como eu sempre digo, conhecimento é poder. Então, venham juntos, traga todo mundo para a sala para nós assistirmos a essa videoaula sobre o nosso grande filósofo Sócrates. Nas suas andanças pelas ruas de Atenas, pelos bosques, pelas praças, ele abordava cidadãos comuns, políticos, autoridades, principalmente os jovens que tinham uma verdadeira fascinação por Sócrates. E fazia algo muito comum, mas extremamente poderoso. Ele fazia perguntas. Uma de suas frases mais conhecidas era: "Só sei que nada sei". Mas calma, isso não significa ignorância. Significa reconhecer que o verdadeiro conhecimento começa quando você admite que não sabe tudo. Ou seja, o conhecimento é tão amplo, é quase infinito, que quanto mais você conhece, quanto mais você sabe, mais você descobre que pouco sabe e sente mais vontade de querer conhecer mais e mais e mais. É por isso que a palavra filosofia vem do grego, que significa amor à sabedoria, filo de amizade ou amor, e Sofia quer dizer sabedoria. Juntando essas duas palavrinhas simples, quer dizer amor à sabedoria, ou se você preferir, o amigo da sabedoria. E você tem amor à sabedoria? Você busca o conhecimento como algo transformador em sua vida? Ou você é daqueles que acha que conhecimento não tem importância? Comente aqui comigo. O mais importante sobre Sócrates é o seu método de ensino. O Sócrates nunca respondia uma pergunta diretamente. As pessoas procuravam ele e queriam saber sobre vários assuntos, várias questões, principalmente questões relacionadas à existência, enfim. E ele nunca dava uma resposta direta. Quando alguém lhe perguntava algo, ele usava a primeira parte do seu método, preste atenção, a primeira parte que se chamava ironia. Ironia não é que ele ironizava com a cara das pessoas. Consistia exatamente ele devolver com uma pergunta até fazer com que você entrasse no estado de reflexão. E aí vem a segunda parte do método dele, que era a maiêutica, que ele criou exatamente em homenagem à sua mãe, que era uma parteira. Então, após a ironia, após ele fazer várias perguntas, o interlocutor chegava ao ponto de encontrar a sua própria resposta. Por isso, maiêutica, dar à luz, que a sua mãe era parteira, fazia dar à luz, parir, e o Sócrates chamava esse momento de dar à luz as novas ideias. Quando você encontra uma resposta, quando você encontra alguma solução, você está parindo uma nova ideia. Olha que bacana. Então não se esqueça disso. O método socrático se dividia em duas partes. A primeira, a ironia, e a segunda, a maiêutica. Mas apesar desse velho filósofo despertar tanta admiração, tanto respeito de boa parte da sociedade ateniense, principalmente dos jovens, existia também muitas pessoas que não gostavam dele. Principalmente aqueles que se achavam sábios, mas que nada sabiam explicar. E principalmente de uma pequena elite de Atenas que achava muito perigoso o jovem saber questionar, saber pensar por si próprio, como o Sócrates levava a fazer. Então, ele começa a ser perseguido por essa elite, por esses supostos sábios, porque ele já estava incomodando o poder. Sócrates estava se tornando um homem perigoso por ensinar a pensar.
E assim o Sócrates foi perseguido por essa elite e acusado principalmente de cometer dois crimes. Primeiro, de corromper a juventude e segundo, de ser ímpio para com os deuses, ou seja, de não acreditar nos deuses da cidade. Ele sempre falava que o seu conhecimento interior era muito mais importante, que havia uma força muito maior do que todos esses deuses. Consta que em algumas vezes ele era visto ali em alguma parte de Atenas, sentado num lugar isolado e em posição de reflexão. Estava ali pensando, ficava ali por horas, e algum jovem discípulo que estava ali aguardando, ávido por conversar com o seu mestre, tocava no ombro e dizia: Mestre, está tudo bem? Ele dizia: Sim, estou muito bem. Estou apenas conversando com meu Deus interior. Estou apenas refletindo aqui com minha consciência. Olha só. Então, essas e outras questões fizeram com que ele fosse arrastado para esse julgamento e fosse condenado injustamente num julgamento completamente de cartas marcadas, onde o próprio Sócrates enfrentou de cabeça erguida, de peito aberto, ele próprio fez sua defesa. E no julgamento, os seus discípulos já sabiam que ele ia ser condenado, porque já havia esse clima de animosidade contra o velho filósofo. Inclusive ofereceram fuga. O Platão, por exemplo, era um membro da aristocracia, era um homem muito importante, e ofereceu: mestre, você não pode ser condenado. Se você for enfrentar esse julgamento, você vai ser condenado à morte. E se você morrer, a filosofia morre. Então vamos dar um jeito de você fugir. E ele, com muita paciência, disse: meu caro amigo Platão, se eu fugir, aí sim a filosofia morrerá. Porque como eu vou poder viver clandestinamente em qualquer lugar que eu estiver, como eu vou praticar a minha filosofia sendo fugitivo, sendo fora da lei? Como todos já esperavam, ele foi condenado à morte. E a sua morte se deu através do envenenamento com um chá feito por uma planta chamada cicuta, que ao beber, todos os órgãos iriam se paralisar e morreria. O momento final da vida socrática desse grande filósofo foi um momento assim muito emocionante. Ele já estava preso, né, e logo após seu julgamento, teve aquele momento com a família, com os amigos, seus discípulos. Ele acalmou sua esposa, seus filhos, seus 3 filhos, e pediu que fossem para casa. Xantipa, cuide dos nossos filhos e não fiquem tristes, não chorem, porque eu não estou morrendo, estou apenas partindo para uma outra dimensão, onde vou encontrar com pessoas sábias, com os grandes homens da humanidade. E no final, ele tranquilamente ainda dialogou com seus discípulos, ainda aproveitou os seus últimos momentos de vida para ensinar. E no final da história, quando ele conversa com todo mundo, né, algumas palavras que foram consideradas assim, grandes pérolas, como: a vida sem reflexão não merece ser vivida. Anota isso aí. A vida sem reflexão não merece ou não é digna de ser vivida. Depois desse diálogo belíssimo, ele recebeu do seu algoz, do carrasco, a taça com o veneno de cicuta, deitou no seu catre e morreu. Mas Sócrates continua vivo até hoje, continua vivo no pensamento de cada um de vocês, no ato da reflexão, na rebeldia de cada jovem, no ato da busca pela sabedoria, no ato da busca pela humanidade, na defesa da vida de forma em geral, quando nós buscamos o conhecimento para transformar a nossa vida, para transformar a nossa realidade e a realidade de tantos outros, para que a gente possa transcender. Essa é a vida de Sócrates que pulsa até hoje. Então, muito obrigado pela atenção. Compartilhem esse vídeo. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uma pessoa especial que acredita que essa aula será importante e que vai causar um impacto positivo. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.